Capítulo 517. O amor maternal de Lilian. Conteúdo patrocinado. Era normal que Roel Ascard se preocupasse com a situação de Lilian Ackerman. Como os únicos dois despertadores da linhagem Kingmaker deixados no continente Cia, Lilian estava em uma posição semelhante a Roel. Os caídos e a convocação dos santos estavam constantemente atrás de sua vida, para que ela não atrapalhasse seus objetivos. Mesmo ao desconsiderar a ameaça representada pelos cultistas do mal, Lilian ainda estava em sua situação mais difícil de todas. Sua atitude branda em relação a Roel atraiu a suspeita do imperador Lucas Ackerman. Devido a isso, ela foi privada da chance de participar do Simpósio Internacional de Gerenciamento de Crises e até mesmo enviada direto para a linha de frente. Para adicionar combustível ao fogo, o Austin Empire não era muito apreciado pelos outros países. A Rosa Merchant Confederacy tinha um osso a escolher com eles. A teocracia de Saint Mesite estava em desacordo com eles. Os fundadores do Night Kingdom Pendor eram da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo da Segunda Época, e não havia como eles serem favoráveis aos Ackermans depois que este último apunhalou os Ardes em seu momento de necessidade. O país dos estudiosos foi o único que assumiu uma postura neutra em relação ao Império Austin, mas isso pouco importava, pois eles não tinham muitas tropas na linha de frente. Com o debuff de status exilado de Lilian comprometendo sua autoridade com seus comandantes militares e a inimizade vinda de exércitos aliados, ela não poderia estar em uma posição confortável. Mas embora Roel não pudesse deixar de se preocupar com Lilian, ele não achava que ela se sairia mal. Ele sabia melhor do que ninguém o quão poderosa ela era. Tanto suas tropas convocadas quanto as 10 fortalezas eram ameaças que poderiam facilmente virar a maré de uma batalha. Sem mencionar, ela era uma transcendente de nível 2 de origem e uma sucessora da linhagem Kingmaker. Não havia ninguém que pudesse se igualar a Lilian em termos de proeza além dos poucos transcendentes do nível 1 de origem nas linhas de frente. E não havia nada mais eficiente do que a força absoluta quando se tratava de construir credibilidade no campo de batalha. Com tais pensamentos em mente, Roel começou a folhear o relatório complementar compilado pelos batedores Sorofias. Com isso, ele soube que Lilian estava estacionada em uma das principais fortalezas do Império Austin, que havia passado por algumas batalhas difíceis nos últimos meses. No entanto, como ele esperava, o envolvimento de Lilian permitiu que eles conquistassem vitórias decisivas no final. No entanto, ele não pôde deixar de notar que enquanto os outros exércitos da linha de frente lançaram pequenos contra-ataques enquanto os desviantes diminuíam sua agressão após o início do inverno, Lilian se absteve de despachar suas tropas. Em vez disso, ela solicitou mais armas defensivas de fortaleza. Era uma tática militar comum para quem estava em posição defensiva lançar pequenos contra-ataques no inverno, principalmente por ser uma manobra de baixo risco e alto retorno. Foi uma boa oportunidade para construir mérito militar. Lilian era uma princesa que havia sido exilada depois de cair em desgraça com o imperador. Se ela quisesse mudar as coisas, teria que acumular o máximo de mérito militar que pudesse. Isso não teria sido uma tarefa difícil para ela. Com suas habilidades, era até possível para ela realizar um milagre sem baixas. Conteúdo patrocinado. Isso teria conquistado seu apoio substancial com os militares. No entanto, ela realmente permitiu que uma oportunidade tão preciosa escapasse de seus dedos. Roel realmente não conseguia entender a lógica por trás disso. Há algo mais na situação da qual não estamos cientes? Ou será que Lilian está ferida? Roel franziu a testa. Ele folheou o documento mais uma vez, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista sobre o que poderia ter motivado a decisão estratégica de Lilian. Eventualmente, ele não teve escolha a não ser deixar o assunto ir. Ele sabia que não deveria entrar em contato com Lilian agora, por mais preocupado que estivesse, ou pioraria a situação dela. Tudo o que ele podia fazer agora era rezar solenemente por sua segurança. Suspirando fundo, ele largou o documento na mão e olhou para o céu claro do lado de fora da janela. Mal sabia ele que uma mulher de cabelos negros na distante fronteira oriental também estava enfrentando um dilema. A fortaleza Noise do Austin Empire era conhecida como Flash Grinder pelos soldados estacionados na fronteira leste, e havia uma boa razão por trás disso. O trecho de terra que o Império Austin guardava ao longo da fronteira oriental era um terreno montanhoso comum, que era o tipo de terreno geográfico geralmente desvantajoso para o lado defensor.
Para piorar as coisas, a Fortaleza Noyce estava localizada em uma posição que se destacava da linha de defesa da humanidade, o que a tornava altamente vulnerável a ataques inimigos. Houve várias ocasiões na história em que a Fortaleza de Noyce foi invadida, e o resultado disso foram montanhas de cadáveres e rios de sangue. Foi também daí que surgiu o nome Flash Grinder. Devido a isso, os soldados estacionados na Fortaleza de Noyce sempre ficavam mais tensos sempre que uma guerra eclodia com os desviantes. Como eles poderiam não sentir o coração pesado quando a sombra da morte estava constantemente pairando sobre eles? No entanto, a situação começou a melhorar quando um comandante-chefe recém-nomeado chegou há meio ano. Teria sido perfeitamente compreensível se um indivíduo não fosse capaz de trazer melhorias significativas no curto espaço de 6 meses, mas esse não foi o caso da princesa imperial Lilian Ackerman. Pelo contrário, sua presença trouxe mudanças radicais. Conteúdo patrocinado. Este romance está disponível no Hosted Novel. Desde o início da primavera, os desviantes lançaram uma série de ataques furiosos à Fortaleza Noyce, resultando em um declínio acentuado no moral das tropas. Os comandantes veteranos da fortaleza sabiam por convenção que os escalões superiores enviariam um novo comandante-chefe para reacender a confiança, mas não tinham muita esperança nisso. Quanto um comandante talentoso poderia fazer com as probabilidades contra eles? No entanto, sob a liderança de Lilian, as baixas foram reduzidas a 1/10 de suas previsões, e eles alcançaram uma vitória retumbante em todas as batalhas que travaram desde sua aquisição. Semelhante a como os comerciantes estavam dispostos a vender suas almas por um lucro triplicado, a redução acentuada nas baixas e a sequência consecutiva de vitórias foram mais do que suficientes para deixar os soldados de Noyce em frenesi, obrigando-os a jurar lealdade a Lilian, com Lilian lutando ao lado deles na linha de frente, apesar de sua alta posição como princesa imperial, bem como da destreza avassaladora que ela exibia por meio de sua convocação e das 10 fortalezas. Até mesmo o mais mal-humorado dos soldados teria sido conquistado por seu carisma. Além disso, eles podiam ver com seus próprios olhos como Lilian estava lentamente ficando mais magra enquanto lidava diligentemente com todos os tipos de trabalho administrativo. Era raro encontrar um comandante-chefe tão trabalhador quanto ela, especialmente em um lugar tão amaldiçoado quanto a Fortaleza Noyce. Sua devoção ao trabalho tocou muitos dos soldados. Soldados podiam ser vistos patrulhando diligentemente as muralhas da cidade em alto astral, um forte contraste com a atmosfera tensa e pessimista que pairava sobre a fortaleza antes. Pode-se dizer que as tropas estavam mais unidas do que nunca depois das últimas batalhas que tiveram. Eles estavam motivados a fazer o que pudessem para reduzir o fardo de Lilian, mesmo que fosse um pouco. No entanto, o que os soldados não sabiam era que, embora Lilian estivesse realmente se cansando de administrar a fortaleza, essa não era a causa por trás de seu emagrecimento gradual. No ponto mais alto da fortaleza, em uma sala requintada decorada em estilo vintage, Lilian sentou-se em sua cadeira e olhou sem palavras para a comida colocada à sua frente. Era difícil dizer o que ela estava pensando através de seus pensativos olhos cor de ametista. A empregada-chefe, Audrey, olhava nervosamente para seu mestre enquanto esperava que este fizesse um movimento. Suas mãos já estavam cerradas antes que ela percebesse. Para ser claro, não havia nada de errado com a comida. Foi preparado pessoalmente por Audrey, cuja habilidade culinária estava a par dos melhores chefes. Esse era o sabor com o qual Lilian se acostumara desde jovem. Audrey não teria ficado tão nervosa se fosse como no passado, mas as coisas eram diferentes agora. O que mudou aqui não foi a comida, mas a condição de Lilian. Muito tempo depois, Lilian finalmente se mudou. Ela lentamente pegou os talheres colocados à sua frente e graciosamente cortou a carne em seu prato. No entanto, ela não consumiu imediatamente. Em vez disso, ela respirou fundo antes de colocar a carne suculenta em sua boca. Conteúdo patrocinado. Seu corpo estremeceu no momento em que sua carne entrou em sua boca. Seu rosto se contraiu em uma carranca. Sua mão disparou direto para a boca, um reflexo que indicava que ela estava prestes a cuspir a carne. Alarmada, Audrey rapidamente pegou um prato próximo e ofereceu a ela. Sua Alteza, você deve. Lilian ergueu a outra mão para indicar que estava bem. Seu corpo continuou a tremer enquanto ela se forçava a engolir a carne. Audrey franziu a testa com aquela visão. Lilian estava ficando mais magra desde sua chegada à Fortaleza Noyce.
A maioria das pessoas atribuiu isso ao excesso de trabalho dela enquanto tentava administrar a fortaleza, mas isso dificilmente era verdade. A verdadeira razão por trás de seu emagrecimento gradual era que ela simplesmente não conseguia comer. Seja a carne assada com perfeição, o vegetal mais fresco ou as frutas mais finas, Lilian se viu incapaz de engolir qualquer um deles. Esse era um reflexo natural que toda mãe sofria nos estágios iniciais da gravidez, o enjoo matinal. De fato, Lilian estava grávida. Meio ano atrás, Audrey estava gerenciando a facção de Lilian no Império Austini quando de repente recebeu uma ordem urgente de seu mestre para ir para a linha de frente. Foi uma ordem desconcertante para ela, pois ela estava gerenciando as conexões de seu mestre. Sua ausência da capital poderia potencialmente levar à erosão do apoio dos nobres a Lilian, e isso teria sido extremamente desvantajoso para o último, especialmente agora que ela havia caído em desgraça com o imperador Lucas. O que Audrey encontrou depois de correr para a fronteira leste na velocidade mais rápida possível a fez mudar de ideia. Mesmo o apoio dos nobres não parecia muito em comparação com a gravidade deste assunto. Não havia nada mais perigoso do que a revelação de que a princesa imperial solteira do Império Austini havia engravidado. Isso foi um grande choque para Audrey. Ela sempre vira Lilian como uma existência elevada e inalcançável que não nutria o menor interesse por nenhum homem. No entanto, a princesa imperial perfeita em seus olhos realmente pulou a fase de namoro e noivado e mergulhou direto para ter um filho. Audrey sentiu o mundo girar ao seu redor quando soube do assunto. Pensando que Lilian havia sido enganada por uma pessoa má devido à sua falta de experiência romântica, ela começou a se preparar para um aborto completo. Ela era bem versada em tal magia, pois era uma das responsabilidades de uma criada pessoal resolver os escândalos de seu mestre, e tais incidentes não eram raros no círculo da nobreza. Conteúdo patrocinado. No entanto, para espanto de Audrey, Lilian solicitou o feitiço de estabilização fetal. O feitiço de estabilização fetal era um feitiço complicado usado para interromper o desenvolvimento do feto durante os primeiros estágios da gravidez por até 3 anos. Semelhante a um feitiço temporal. Normalmente era lançado em transcendentes femininos que se encontravam em situações precárias e precisavam adiar a gravidez para si e para a segurança de seus filhos. Francamente falando, Audrey não conseguia compreender por que Lilian estava tão determinada a segurar a criança. Ela sabia que nenhuma mãe no mundo poderia facilmente abortar seu filho, mas os riscos eram muito grandes aqui. Se Lilian decidisse obstinadamente manter seu filho, isso poderia levar a um grande escândalo que significaria não apenas o fim da carreira política de Lilian, mas também de sua vida. Por outro lado, embora pudesse ser doloroso para ela abortar seu filho agora, ela sempre poderia ter outro filho quando as coisas se acalmassem. Audrey não achava que fosse racional para Lilian ser tão obcecada por uma criança ainda não nascida. Ela tentou persuadir Lilian do contrário, mas quando viu o sorriso feliz no rosto de Lilian enquanto esfregava seu útero, ela rapidamente desistiu da ideia. Ocorreu-lhe que Lilian não se deixaria persuadir independentemente do que dissesse. A expressão que Lilian mostrava não era outra senão amor maternal. Ela realmente amou o filho que teve com aquele homem desconhecido. Não havia como ela abortar a criança em tais circunstâncias. Tendo entendido a situação, Audrey só pôde obedecer à ordem de Lilian e lançar o feitiço de estabilização fetal em Lilian. Um resultado infeliz do feitiço foi a extensão do terrível enjoo matinal de Lilian, que a torturou por meio ano desde então. Audrey doeu ao ver seu mestre real se forçando a comer com as mãos trêmulas, apesar de seu forte desejo de vomitar. Ela não pôde deixar de tentar persuadi-la do contrário. Sua Alteza, por que não vamos apenas com a habitual água com mel? Não, Lilian rejeitou firmemente a proposta. Olhando para seus próprios pulsos finos e barriga lisa, seus olhos se firmaram com determinação renovada. Eu tenho que comer. Meu filho estará em perigo se eu emagrecer, Lilian respondeu calmamente. Ela lentamente cortou a carne em pedaços pequenos e os engoliu um por um, apesar da intensa náusea que a obrigava a engasgar. Levou 3 horas inteiras para terminar a refeição, e ela já estava exausta no final. Ela teve que fazer um breve descanso depois para recuperar um pouco de energia, mas seus olhos pareciam muito mais tranquilos quando ela olhou para seu próprio útero. Ela passou um momento em contemplação antes de fazer uma pergunta a Audrey. Alguma notícia sobre o Ascart Marquês da Teocracia? Conteúdo patrocinado.
Capítulo 518, mais meio ano. Conteúdo patrocinado. Depois de terminar sua refeição com muita dificuldade, Lilian voltou sua atenção para os assuntos que a preocupavam recentemente. A agressividade dos desviantes diminuiu com o início do inverno, diminuindo a pressão na linha de defesa da humanidade. Muitos comandantes militares aproveitaram a oportunidade para voltar para casa e visitar seus familiares. Ao longo do ano passado, o recém-reconstruído Tark Stronghold da Teocracia aumentou consideravelmente. Seu atual comandante-chefe era Nora Shecklid, e ela foi auxiliada pelo vice-comandante Carter Ascart. O plano inicial era que Nora assumisse o papel de vice-comandante e acumulasse experiência de guerra ao lado de Carter. No entanto, a Teocracia precisava urgentemente de um líder espiritual após a trágica perda que sofreram com o desaparecimento de Tark Stronghold. Para tranquilizar o povo, Nora teve que assumir o cargo de líder do exército da Teocracia na fronteira leste como um gesto simbólico, e Carter se tornou seu ajudante. Nem os soldados nem os civis se opuseram a isso. Sem mencionar que refletia a determinação da Teocracia de permanecer na vanguarda da Guerra Santa. A breve pausa da chegada do inverno foi uma oportunidade para Carter retornar à Teocracia. Dados os laços estreitos entre os Shecklids e os Ascarts, não havia razão para Nora não aprovar seu pedido. Se Carter voltasse para a Teocracia, com certeza passaria na Ascart House para dar uma olhada. O Exército Unido da Humanidade lançaria uma ofensiva decisiva contra os desviantes na primavera seguinte, então esta poderia ser sua única chance de voltar para casa. Ele deveria encontrar Roel lá, que estava de folga da Academia Saint Freya. Chegada a essa conclusão, Lilian voltou-se para Audrey e esperou o relato desta. Pesquise o romance hospedado pelo original. Sua Alteza, o Marquês de Ascart retornará à Teocracia de Saint Mesite em alguns dias. Audrey relatou respeitosamente os resultados de sua investigação. Apesar do comportamento calmo da empregada-chefe, uma tempestade estava acontecendo em seu coração. Ela inicialmente não sabia a identidade do homem por quem Lilian estava disposta a ter um filho, mas os meses que passaram juntos a deram uma pista sobre o assunto. Aos olhos dela, o suspeito mais provável era o filho do Marquês Ascart da Teocracia de Saint Mesite, Roel Ascart. Lilian engravidou há cerca de meio ano, pouco antes de chegar à fronteira leste. Durante esse período, ela estava em uma missão de investigação junto com os estudiosos de Brownie. Não havia registros oficiais do envolvimento de Roel Ascart naquele assunto, mas ainda havia a possibilidade de ele ter seguido secretamente a equipe de investigação. Isso deixou Audrey ainda mais angustiada. O filho de Lilian poderia ter sido útil para sua carreira política se seu parceiro fosse um dos nobres de Austin, mas de todos os candidatos, acabou sendo um nobre da Teocracia de Saint Mesite. Se os outros soubessem do assunto, o apoio do povo a Lilian despencaria. Eles só podiam dar um passo de cada vez e rezar para que pudessem manter tudo em segredo. Com tais pensamentos em mente, Audrey abaixou a cabeça e esperou a ordem de Lilian. Conteúdo patrocinado. Por outro lado, Lilian caiu em um dilema. Entre as coisas importantes que uma mulher grávida tinha que fazer, informar o pai sobre a criança definitivamente estava entre as principais. No entanto, esse curso de ação natural foi extremamente difícil para ela. Os dois cortaram completamente as comunicações depois de se separarem há meio ano. A única maneira que ela poderia pensar em alcançá-lo era através de uma carta para a academia ou para Ascart House, mas tal medida não era diferente de cometer suicídio por ela, que ainda não havia sido completamente inocentada de suas suspeitas. Ela não podia arriscar a menor chance de sua gravidez vazar, o que significava que seria imprudente deixar qualquer evidência física do assunto por perto. Sua única escolha era encontrar alguém de confiança para transmitir o assunto a Roel, e havia apenas duas pessoas em quem ela conseguia pensar que se encaixavam no projeto. Um deles era o agente secreto Paul Ackerman. Como filho ilegítimo do Império Austin, não seria muito estranho para Paul Ackerman visitar Lilian na linha de frente. Também não teria parecido suspeito para ele conhecer Roel na academia depois, considerando como ele era um membro da Blue Rose Faction. Teria sido impossível para alguém culpá-lo por suas ações. Era uma pena que esta rota tivesse sido cortada. Segundo fontes de Lilian na capital, o imperador Lucas não tinha intenção de permitir que Paulo entrasse na linha de frente. Preocupados com o desempenho de Paul na Challenger Cup,
O primeiro príncipe Lucius e o segundo príncipe Aubrey também chegaram a um consenso sobre esse assunto. Os dois perdulários estavam preocupados que o filho ilegítimo acumulasse mérito na linha de frente, o que poderia lhe dar uma chance ao trono. Em todo caso, isso significava que era impossível para Lilian entrar em contato direto com Paul. Quanto à segunda pessoa a quem Lilian pensou que poderia confiar a notícia, era ninguém menos que o pai de Roel, Carter Ascart. A casa Ascart era tão carente de descendentes que restavam apenas 2 pessoas em seu clã, colocando-os à beira da extinção. Para piorar as coisas, havia poderosos cultistas malignos que queriam a vida de Roel. Dadas as terríveis circunstâncias, Carter estava ansioso para expandir a árvore genealógica para garantir que sua linhagem não morresse. Por esse motivo, Lilian não teve medo de divulgar sua gravidez a Carter, mesmo quando seu filho era ilegítimo. Ela também não estava preocupada com Carter não acreditar em suas palavras. Como a princesa imperial do Império Austine, era um tabu para ela se relacionar com Roel. Mentir sobre ter um filho de Roel só traria perigo para ela. Ela acreditava que Carter encontraria uma maneira de transmitir a notícia a Roel assim que soubesse que ela estava esperando um filho dele. Talvez ele pudesse até oferecer proteção a ela durante momentos críticos. O único problema aqui era que entrar em contato com Carter era arriscado para ela, mesmo que estivessem se encontrando sob o pretexto de uma discussão militar oficial. Lilian considerou cuidadosamente este assunto, e seus olhos ametistas brilhantes finalmente se acalmaram. Seu veredicto final foi priorizar a estabilidade e não se encontrar com Carter. Conteúdo patrocinado. Dito isso, ela ainda não havia desistido de dar a notícia de sua gravidez a Roel. Em vez disso, ela pensou em outra rota possível que poderia explorar. Audrey, quando chega a terceira leva de reforços de Bronn? De acordo com o relatório, deve chegar em mais 6 meses. Mais 6 meses? Lilian murmurou baixinho com a cabeça baixa. Ela se lembrou de Roel dizendo a ela que o professor deles, Chris Wilde, havia sido pupilo do pai de Roel. Foi nessa época que ela desenvolveu uma paixão por Carter que durou até os dias atuais. Ela até viajou até o feudo de Ascart para alcançar Carter. Havia uma grande chance de que Chris se juntasse à terceira onda de reforço de Bronn para ficar junto com seu amado em Tark Stronghold. Se assim fosse, Chris definitivamente faria uma visita à protegida de quem ela se orgulhava, Lilian. Enquanto a maioria das salas de aula tinha centenas de alunos, a sala de aula de Chris era extremamente pequena, tanto que Roel havia sido o único aluno aceito em seu lote. Isso permitiu que laços muito mais estreitos fossem forjados entre o professor e o aluno. Considerando que Lilian era a única aluna na sala de aula de Chris que atualmente lutava na linha de frente da fronteira leste, Chris certamente apareceria para ver como ela estava se saindo. Essa seria a oportunidade que Lilian procurava. Ela seria capaz de entrar em contato com Carter por meio de Chris e, eventualmente, transmitir a mensagem a Roel. Tendo pensado sobre as coisas, Lilian acariciou seu ventre enquanto sua expressão lentamente se tornava gentil. Ela sabia desde o início que ter um filho neste momento era altamente desvantajoso para ela, mas para sua surpresa, ela não era nada avessa a isso. Pelo contrário, enchia-a de uma sensação misteriosa que parecia um misto de perplexidade, constrangimento e alegria. O pensamento de que uma nova vida criada por ela e seu amante estava se desenvolvendo dentro dela encheu seu coração com um profundo sentimento de satisfação e bem-aventurança. Ela já havia desenvolvido sentimentos por seu filho, embora ainda fosse um feto. Ela o viu como um presente precioso da deusa Sia e canalizou seu desejo por Roel para isso. Apenas espere mais um pouco, meu pequeno tesouro. Papai saberá sobre sua existência em breve. Lilian olhou pela janela e murmurou. No caminho para a cidade do Rosa, Roel esperava preocupado por notícias de Antônio. Conteúdo patrocinado. Vários dias se passaram desde que ele recebeu atualizações sobre os últimos acontecimentos no mundo. Ele não enviou mais cartas, sabendo que o excesso de informações só atrapalharia a tomada de decisão de uma pessoa. Além disso, demorou para que sua carta chegasse ao seu destino, e a região montanhosa do norte do Austine Empire estava simplesmente muito longe. Tudo o que ele podia fazer neste momento era confiar na força e na experiência que Antônio havia acumulado ao longo dos séculos. Atualmente Roel passava a maior parte do tempo na mesa do escritório ou na cama.
Devido ao desejo fervoroso de Charlotte de ter um filho, ele foi forçado a trabalhar mais do que nunca, desencadeando mais 10 empates nos últimos dias. A alta frequência de treinos intensos era difícil até para ele suportar, quanto mais para Charlotte. No sofá do quarto de hóspedes, Roel observou Charlotte cochilar lentamente. Ele olhou para o relógio e suspirou suavemente. Apesar de sua constituição frágil, ela dormira apenas 3 horas na noite passada e 2 horas na noite anterior. Não era de admirar porque ela estava tão exausta. Carlota. Carlota? Milímetros? Você está cansado? Vou carregá-la de volta para o seu quarto. Eu estou bem. Eu só queria fechar meus olhos por um momento. Charlotte piscou os olhos sonolenta antes de rejeitar suavemente a oferta de Roel. Roel caiu em um dilema ao ver como ela estava se mostrando forte. Se fosse meio mês atrás, Charlotte certamente teria ouvido as palavras de Roel sem hesitar. Teria sido uma boa oportunidade para eles se aproximarem, afinal. No entanto, documentos cada vez mais urgentes foram entregues a eles conforme eles se aproximavam de Rosa, deixando-a sem escolha a não ser dedicar mais tempo ao seu trabalho. Sentindo-se preocupado por ela, Roel queria convencê-la a descansar. Mas antes que ele pudesse dizer suas palavras em voz alta, ela de repente caiu em seu ombro. Roel imediatamente se acalmou. Ele se virou para Grace, que começou a se aproximar ao perceber que Charlotte havia adormecido, e sussurrou seu pedido. Travesseiro. Conteúdo patrocinado. Entendido, Lord Roel, Grace respondeu com uma reverência. A empregada sorridente saiu da sala com passos silenciosos. Momentos depois, ela voltou com um travesseiro fofo na mão. Roel pegou o travesseiro e o colocou no colo antes de mover cuidadosamente a cabeça de Charlotte para cima do travesseiro. Com isso, ele completou com sucesso sua própria marca de travesseiro de colo. Alguns fãs hardcore podem exclamar que era uma heresia, pois um travesseiro de colo normal não deveria envolver nada além de um colo. No entanto, como transcendente, as coxas de Roel ainda eram bastante duras devido aos seus músculos, tornando dificilmente uma escolha confortável para um travesseiro. Ele naturalmente teve que priorizar o conforto de Charlotte aqui. Parecia ser a escolha certa aqui. Havia alívio em seus olhos ao ouvir sua respiração ritmada, embora se sentisse um pouco angustiado por sua dedicação. Charlotte ouviu seu conselho e parou de usar ferramentas mágicas com frequência para verificar se estava grávida, e isso ajudou a levar as coisas com calma. No entanto, como se para compensar isso, ela começou a se esforçar mais do que nunca. Enquanto eu continuar desenhando, chegará o dia em que vou ganhar o jackpot. Provavelmente era isso que se passava na cabeça de Charlotte, pelo menos na opinião de Roel. Esse era exatamente o tipo de mentalidade que as baleias adotam para os jogos de gacha, para garantir um fornecimento constante de fundos para continuar sorteando. Charlotte havia empregado todos os tipos de táticas contra as quais Roel dificilmente poderia se defender. Roel nunca teria imaginado o quão assustador um designer de moda de primeira linha poderia ser quando ela realmente se decidisse a isso. Tudo o que ele podia dizer era que nunca mais seria capaz de ver as roupas da mesma maneira. Apenas lembrar o que Charlotte tinha vestido 2 noites atrás era o suficiente para fazer o sangue jorrar em sua cabeça. Ele foi forçado a limpar sua mente imediatamente e respirar fundo 2 vezes para não ficar muito estimulado. Sabendo que agora não era a hora de se empolgar, ele olhou para a paisagem pela janela e se permitiu se distrair. O único som que podia ser ouvido nesta sala silenciosa era a respiração calma de Charlotte. Infelizmente, esse momento de paz não durou muito. Batidas leves ecoaram na porta. Foi Graça. Roel gesticulou para Grace ficar quieta, e ela sentiu em reconhecimento. Ela se aproximou e respeitosamente passou um envelope com as 2 mãos. A expressão de Roel ficou séria, sabendo que o envelope continha a atualização mais recente da situação. Ele rapidamente verificou o remetente e isso fez seu coração bater mais forte. Era uma carta que ele esperava há muito tempo. Era do estudioso errante Andrew Mara, contendo o relatório da batalha com a convocação dos santos. Conteúdo patrocinado. Capítulo 519. Realidade trágica. Conteúdo patrocinado. Roel olhou nervosamente para o envelope em sua mão antes de finalmente abri-lo. Seus movimentos foram cuidadosos para não acordar a adormecida Charlotte. O relatório foi escrito por Andrew, embora tenha sido dividido em 2 partes por algum motivo.
Perplexo, Roel examinou e viu que uma parte estava adicionalmente embalada com as palavras, para Charlotte Ascart ou Charlotte Sorofia, escritas nela. Obtendo uma sensação sinistra disso, os olhos de Roel se estreitaram bruscamente. Depois de alguma hesitação, ele decidiu ir primeiro com o relatório normal. Depois de muitos dias de investigação, as elites rosaianas finalmente rastrearam os malvados cultistas da Convocação dos Santos até o vale montanhoso ao sul do Ducado de Tornil. Eles não lançaram um ataque imediatamente, optando por proceder com cuidado e esperar por mais reforços. As tropas recém-chegadas foram estrategicamente posicionadas ao redor do Vale da Montanha em uma formação calculada, obstruindo lentamente todas as rotas de fuga. Foi somente depois de formar um cerco apertado que eles começaram a se aproximar dos cultistas malignos. Rosa não havia parado em sua operação contra a Convocação dos Santos. Quando descobriram que uma barreira defensiva havia sido erguida ao redor do Vale da Montanha, não hesitaram em esgotar seu estoque de metais preciosos e pedras preciosas para bombardear completamente a região. Foi uma mudança altamente exorbitante, mesmo para os padrões das Sorofias. Esse único ataque custou a eles o equivalente ao tesouro nacional de um país de médio porte. Dito isto, o preço não foi pago em vão. A pura proeza destrutiva causada pela explosão de montanhas de metais preciosos e pedras preciosas em todo o esconderijo da Convocação dos Santos instantaneamente quebrou a barreira defensiva e infligiu pesadas baixas aos cultistas do mal. Este movimento decisivo permitiu a Rosa erradicar metade dos membros da Sentes Convocation logo no início da batalha. Os cultistas malignos que sobreviveram à explosão inicial tentaram escapar rapidamente, mas acabaram caindo no cerco do exército rosaiano. Ainda poderia ter sido possível para eles romper o cerco se tivessem lançado um contra-ataque organizado, mas a maioria deles estava correndo como moscas sem cabeça para reunir um contra-ataque eficaz. A batalha durou do pôr do sol até o amanhecer. O resultado? Foi uma eliminação para a Convocação dos Santos, embora alguns deles tenham conseguido escapar usando seus feitiços de fuga. Rosa conquistou o Vale da Montanha, mas eles sofreram baixas significativas na batalha devido à retaliação dos cultistas malignos mais fortes. Conteúdo patrocinado. A Sentes Convocation teve 4 transcendentes Origin Level 2 e 10 Origin Level 3 naquela batalha. Em termos de altos transcendentes, eles estavam no mesmo nível de Rosa. Era difícil dizer quem teria saído vitorioso se não fosse pelo bombardeio inicial. Mesmo assim, 2 dos transcendentes do nível 2 da origem ainda conseguiram fugir. Foi um grande choque para os escalões superiores de Rosa que os cultistas malignos tivessem tanta força. Andrew pensou sobre isso depois da batalha e imaginou que eles poderiam ter tropeçado na sede da Sentes Convocation ou pelo menos em uma de suas bases principais. O relatório terminou com Andrew afirmando que eles estavam vasculhando o campo de batalha. Eles também iriam liberar mandados de prisão para os 2 transcendentes de nível 2 da origem que escaparam por todo o continente Cia. Esta foi uma notícia incrivelmente edificante para Roel. Ele teria contado suas bênçãos se Andrew e os outros tivessem apreendido os cultistas do mal que ajudaram Flodindef naquela época, mas eles continuaram a derrubar um peixe muito maior em cima disso. O tempo todo, Roel só podia esperar que a Convocação dos Santos batesse em sua porta, pois ele não tinha ideia de onde eles estavam. Realmente não havia como exagerar o tamanho do negócio. Isso mostrou quão incrível era a rede de inteligência de Rosa, superando até mesmo os cultistas malignos estabelecidos. Embora fosse um exagero dizer que este era o fim da Convocação dos Santos, esta operação indubitavelmente desferiu um duro golpe para eles. Eles provavelmente teriam que ir para a clandestinidade por um período de tempo para se recuperar, garantindo assim alguns anos de paz para Roel e Charlotte. No geral, Roel ficou satisfeito com o que viu no relatório de guerra. Ele voltou sua atenção para outra carta embalada individualmente do mesmo envelope e não pôde deixar de ficar intrigado com ela. Encontre o original em Hosted Novel. A primeira reportagem já abordou tudo o que há para ser contado sobre a luta com a Convocação dos Santos. O que poderia estar contido aqui dentro então? Perplexo, ele abriu a embalagem e começou a ler a carta. Lentamente sua tez escureceu e seus olhos ficaram frios. Quando terminou de ler a carta inteira, seu rosto já estava lívido. O conteúdo da segunda carta dizia respeito a Roel, ou para ser mais exato, a Casa Ascart.
Conteúdo patrocinado. Há muito tempo pairava uma dúvida na mente de Roel. Por que a convocação dos santos é tão obcecada por mim? Embora o atributo de origem da coroa de Roel tivesse um efeito de supressão nas 6 calamidades, isso não era necessariamente a pior coisa do mundo para a convocação dos santos. Ao contrário da maioria dos cultos malignos onde os membros adotaram o mesmo atributo de origem, os membros da convocação dos santos tinham uma gama diversificada de poderes que não eram necessariamente diretamente relacionados à deusa mãe ou às 6 calamidades. Um exemplo disso foi a Puppet Master Guild vários séculos atrás, embora já tivesse sido expurgada desde então. Seria um exagero afirmar que Roel era a ruína da convocação dos santos, especialmente quando havia indivíduos muito mais poderosos e influentes por aí. Parecia irracional para eles priorizar Roel sobre outros alvos quando ele não os antagonizou até o momento. Claro, era possível que a convocação dos santos estivesse atrás dele por usurpar o poder das 6 calamidades para defender a dignidade da deusa mãe. Acreditam que eles realmente tinham em alta conta os chamados enviados de Deus. Outro argumento possível era que Roel estava competindo com eles para reivindicar a posse dos poderes das 6 calamidades, mas antes de seu encontro com Flooding Death, ele havia absorvido apenas as Crownstones do estado de testemunha. A hostilidade que ele enfrentou na convocação dos santos foi mais longe do que isso. Não importa como Roel olhasse para isso, além das razões históricas que ele desconhecia, simplesmente não havia nenhuma razão convincente por trás da obsessão dos Saints Convocation em derrubá-lo. Foi somente depois que Andrew e as elites rosaianas lançaram um ataque à base da Saints Convocation que o mistério finalmente se desvendou. Dentro do documento confidencial endereçado a Roel e Charlotte estava a continuação do primeiro relatório de guerra. Continha as descobertas das elites rosaianas após vasculhar o campo de batalha. A escolha intencional de descrições e terminologias usadas no primeiro relatório de guerra criou a impressão de que todo o Vale da Montanha havia sido destruído ao longo da batalha, o que efetivamente desencorajou novas perguntas sobre o assunto. No entanto, a situação real era muito diferente do que foi descrito. Na verdade, Andrew e as elites rosaianas conseguiram capturar alguns cultistas malignos feridos e descobriram que a base da Saints Convocation tinha uma seção subterrânea. Ao interrogar os cultistas do mal, eles descobriram que a seção subterrânea da base era uma instalação secreta conhecida apenas pela equipe de liderança. Havia uma função de autodestruição para evitar que informações confidenciais vazassem se a base fosse invadida por inimigos, mas a pessoa encarregada disso havia morrido no bombardeio inicial. Andrew e os outros ficaram muito felizes. Eles rapidamente despacharam uma equipe para saquear a instalação secreta e garantiram com sucesso uma grande quantidade de registros e ferramentas mágicas. As ferramentas mágicas tinham restrições que as tornavam inutilizáveis para transcendentes fora da convocação dos santos, mas mesmo assim tinham um valor enorme como material de pesquisa. Conteúdo patrocinado. Os registros eram um tesouro de informações, especialmente porque a história da convocação dos santos antecedeu a maioria dos países humanos existentes. Esses retornos eram mais do que suficientes para justificar os recursos que Rosa havia dedicado à operação, mas não foram todos os que encontraram lá. Nas profundezas da instalação secreta, as elites rosaianas inesperadamente se depararam com uma instalação de experimentação humana contendo amostras de sangue e partes do corpo estranhamente bem preservadas. Eles fizeram uma avaliação e descobriram que tanto as amostras de sangue quanto as partes do corpo tinham mais de 1000 anos de história. Andrew inicialmente pensou que as amostras de sangue e partes do corpo eram de raças antigas, o que justificaria o cuidado elaborado que a convocação dos santos teve para preservá-los. No entanto, depois de fazer algumas análises sobre eles, ele ficou chocado ao saber que eles pertenciam a humanos na Segunda Época. Em particular, as amostras de sangue compartilhavam um alto nível de semelhança com o sangue de Roel. Em outras palavras, essas amostras de sangue foram adquiridas de despertadores da linhagem Kingmaker. Foi também por isso que Andrew escreveu uma segunda carta confidencial para Roel. Roel caiu em pensamentos profundos depois de ler o relatório. Ao juntar os fragmentos de informações que ele havia reunido até o momento, ele foi capaz de formar uma imagem que lhe deu algumas pistas para o antagonismo da Saints Convocation em relação a ele. O sangue tinha sido um dos meios de magia mais comuns usados pelos transcendentes humanos desde a Era Antiga.
Os transcendentes humanos frequentemente usavam seu próprio sangue para amplificar seus próprios feitiços. Havia também certas linhagens que possuíam qualidades intrínsecas que concediam a seus possuidores características especiais. Um exemplo disso seria a High F Bloodline de Charlotte, que era a base necessária para ela lançar Arbiter of Fate. Era possível usar o sangue de outras pessoas como meio também. Isso geralmente era feito com a intenção de adquirir algo ou uma característica específica da linhagem do transcendente. Era óbvio que a convocação dos santos queria da linhagem Kingmaker de Roel, sua capacidade de controlar as 6 calamidades. Eles sabiam melhor do que ninguém sobre o enorme poder latente contido nos ovos das 6 calamidades e queriam reivindicar esse poder para si. Como resultado, os escalões superiores da convocação dos santos criaram os Santos Filhos. Os Filhos Sagrados eram uma existência bastante peculiar dentro do culto do mal, no sentido de que foram colocados em um pedestal dentro da organização, apesar de seus níveis de origem geralmente baixos. No entanto, esse tratamento especial fazia sentido se alguém simplesmente considerasse seu papel. No estado de testemunha retratando Leinster 400 anos atrás, Roel personificou um filho santo a quem foi confiado o trabalho de despertar o ovo do chamador da tempestade. Naquela época, ele ainda não tinha ideia de como os filhos sagrados surgiram, mas a descoberta de Andrew tornou a resposta aparente. Conteúdo patrocinado. Muito provavelmente os Holy Sons eram uma imitação artificial dos despertadores da linhagem Kingmaker. Eles provavelmente foram produzidos injetando a linhagem Kingmaker em crianças pequenas através de alguns meios especiais, na esperança de que seus corpos eventualmente a assimilassem e herdassem as características da linhagem. Escusado será dizer que o processo foi extremamente prejudicial para o corpo humano. Além disso, os Holy Sons não ganhariam verdadeiramente os poderes da linhagem Kingmaker, mesmo que o procedimento fosse um sucesso. Tudo que eles receberam foi uma aura semelhante aos despertadores da linhagem Kingmaker, embora isso já fosse suficiente para eles controlarem os ovos das 6 calamidades. Vale a pena notar que as amostras de sangue das Sentes Convocation eram extremamente antigas e foram reutilizadas muitas vezes agora. Possivelmente porque não houve muitos despertadores da linhagem Kingmaker desde a queda de Ardis na Segunda Época. Isso reduziu muito a taxa de sucesso do procedimento de transfusão de sangue. No entanto, o que mais preocupava Roel era a origem das amostras de sangue. Apenas o sangue dos despertadores da linhagem Kingmaker teria o poder de suprimir as 6 calamidades, o que significava que essas amostras de sangue foram produzidas às custas da vida de seus parentes de linhagem. Roel mal conseguiu se acalmar quando esse pensamento lhe veio à mente. Os Ardis se dedicaram a proteger a humanidade, e seus esforços foram os que lançaram as bases necessárias para a prosperidade da humanidade na Segunda Época. Seja a convocação dos santos ou os adoradores do Salvador, a maioria de seus membros também fazia parte da humanidade, o que significava que eles também se beneficiaram do sangue, suor e lágrimas do Ardis. No entanto, eles mordiam as mãos que os alimentavam e retribuíam a gentileza com malícia da pior maneira possível. Sempre foi um tabu usar os irmãos como um meio mágico, mesmo na Era Antiga sem lei. Isso foi considerado um ato de grande desrespeito ao falecido. No entanto, os Falens viam seus despertadores como forragem para abrir o selo do Salvador, enquanto a convocação dos santos via a linhagem do Criador de Reis como um supressor para controlar os enviados de Deus. Nenhum dos dois carregava o menor respeito por aqueles que os haviam protegido até agora. Os cadáveres de seus ancestrais ainda estavam sendo explorados mesmo depois de 1000 anos terem se passado, sem a paz que eles mereciam. Pensar nisso enchia Roel de indignação e angústia indescritíveis. Antes que Roel pudesse sair de seu raro estado de agitação, ele de repente ouviu uma voz abaixo dele. O que há de errado, querida? Conteúdo patrocinado. Capítulo 520. Batalha psicológica da jovem senhorita. Conteúdo patrocinado. Linguagens corporais sutis muitas vezes traem as verdadeiras emoções de uma pessoa. Alguém que estava se sentindo feliz relaxava naturalmente seus músculos, enquanto alguém que estava chateado tendia a ficar frio. Estas eram respostas reflexivas naturais que eram difíceis para os humanos controlarem. A dificuldade de controlar essas respostas reflexivas foi ainda mais intensificada para transcendentes devido ao elemento adicional de mana, que passou a ser um forte condutor de emoções.
Foi também por isso que Charlotte acordou neste exato momento. Em seu estado grogue, ela sentiu uma pulsação de mana que nunca havia sentido em Roel. Estava transbordando de extrema raiva e fúria, mas também misturada com indícios de indignação e desolação. Se ela tivesse que fazer uma analogia, parecia um suspiro incrivelmente melancólico. Era como se uma primavera quente de repente se tornasse fria e turbulenta. Uma mudança tão chocante não poderia ter escapado da atenção de Charlotte, mesmo que ela estivesse dormindo um momento atrás. Ela abriu os olhos e olhou para Roel. O que ela estava em seu rosto não era nem raiva ardente nem tristeza chorosa, mas exaustão confusa. Ele parecia estar refletindo sobre uma questão complexa para a qual simplesmente não conseguia encontrar uma resposta. Ele ainda não havia notado o despertar dela, e foi por isso que ela foi capaz de ver seus verdadeiros sentimentos. Ele nunca gostou de preocupar os outros. No momento em que ele percebia que ela estava acordada, ele imediatamente fazia uma cara sorridente, mas isso só a deixava ainda mais ansiosa e perplexa. O que poderia tê-lo deixado tão distraído a ponto de revelar tal expressão e nem mesmo perceber que estou acordado? Depois de um momento de hesitação, ela decidiu chamá-lo para fora. O que há de errado, querida? Roel estremeceu. Ele imediatamente deu um sorriso, assim como ela esperava, antes de abaixar o olhar para olhá-la. Você está acordado? Ainda não passou uma hora. Por que você não dorme um pouco mais e retoma o trabalho à tarde? Charlotte passou um momento olhando para o sorriso aberto de Roel antes de finalmente responder. Vou adiar o trabalho de hoje. Carlota? Está tudo bem. Já tratei dos documentos urgentes, e creio que há aqui algo mais importante que tenho de resolver. Conteúdo patrocinado. Roel ficou surpreso. Charlotte levantou a mão e gentilmente acariciou sua bochecha. Querida, o que aconteceu? O sorriso de Roel desapareceu quando ele percebeu que não havia conseguido convencer Charlotte com seu ato. Através da troca de olhares, ele percebeu sua determinação em ir ao fundo da questão. No final, ele deu um suspiro de resignação antes de entregar os 2 documentos para ela. Isso é. Charlotte pegou os documentos com um olhar interrogativo no rosto. Ela sentou-se ereta e começou a folhear solenemente os 2 documentos. Seu rosto permaneceu estoico, mas os movimentos sutis em suas expressões faciais indicavam que ela não estava tão calma quanto parecia. Quando ela finalmente largou os 2 documentos, ela se virou para olhar para Roel, mas ficou sem palavras. Até ela sentiu repulsa quando soube que a convocação dos santos estava acumulando os restos mortais dos Ardes, muito menos Roel, que carregava profundo respeito por seus ancestrais. Querida eu. Charlotte continuou levantando e abaixando a cabeça enquanto lutava para encontrar as palavras certas. Ela queria confortá-lo, mas as palavras pareciam fracassar na ponta da língua. No final, ela montou nas coxas dele e o abraçou com força. Ela acariciou seu cabelo confortavelmente e gentilmente sussurrou em seus ouvidos. Querida, você também pode chorar se for demais para você suportar. Eu não acho que vou. Eles podem ser meus ancestrais, mas eu não os conheço pessoalmente. Ainda assim, deve ter sido perturbador saber sobre suas dificuldades. Em vez de chateado, sinto-me mais indignado por eles, Roel respondeu quando sua exaustão ressurgiu. Essas palavras deixaram Charlotte pensando sobre as circunstâncias que cercam o Ardes, e ela não pôde deixar de se sentir melancólica sobre tudo o que eles passaram. Ela baixou a cabeça e suspirou profundamente. De fato, deve ter se sentido indignado, ela pensou consigo mesma. Desde a Segunda Época, a linhagem Kingmaker vinha defendendo a paz da civilização humana das sombras. Embora tenham alcançado uma posição de destaque por seus sacrifícios, isso dificilmente se compara ao sangue que derramaram no processo. Não é exagero dizer que a ascensão da civilização humana foi construída sobre o sangue do Kingmaker Clan. Para proteger a civilização humana, o Kingmaker Clan manteve um forte controle sobre a deusa mãe e o Salvador, mas eles sofreram uma reação terrível como resultado. O Ardes desmoronou e seus membros dispersos tiveram que viver em constante medo dos cultistas do mal depois de suas vidas. 1000 anos se passaram desde então, e o outrora glorioso clã encolheu até ficar com apenas 2 pessoas. Na verdade, antes de Roel despertar sua linhagem, a maioria das casas nobres acreditava que os Ascartes já haviam percorrido seu curso. Conteúdo patrocinado. No entanto, como a humanidade retribuiu os sacrifícios do Kingmaker Clan, a convocação dos santos explorou sua carne e sangue para adquirir maior poder.
Transcendentes poderosos que desceram à depravação direcionaram suas lâminas para eles. Seu outrora fiel aliado, os Ackermans, virou as costas para eles quando precisavam urgentemente de ajuda. O clã Kingmaker foi derrubado pelas mesmas pessoas que eles protegeram. No abraço de Charlotte, Roel olhou para a paisagem lá fora com os olhos fascando de incerteza, lembrando uma criança perdida. Charlotte, você acha que gentileza gera gentileza? Charlotte não conseguiu responder à pergunta de Roel. Ela podia disfarçar a verdade com palavras floreadas, mas gentileza nem sempre gerava gentileza. Tragédias sempre acompanharam aqueles que trilharam o caminho de um protetor. A história do Ardys mostrou isso. Mas essas não eram as palavras que ela queria dizer a ele. Ela também não achava que ele havia feito aquela pergunta por cinismo em relação à humanidade. Ela pressionou os lábios na testa dele e ponderou sobre isso antes de finalmente oferecer sua resposta a essa pergunta. Não posso dizer que as pessoas boas serão recompensadas por sua bondade, mas é minha crença pessoal que os malfeitores sofrerão retribuição. Retribuição? Os malfeitores devem ser punidos por seus pecados. Vou me encarregar de garantir que isso aconteça. Carlota? Surpreso com a declaração contundente, Roel virou a cabeça para olhar para Charlotte. Sentindo seus movimentos, ela também se virou para olhar para ele, revelando a convicção inabalável em seus olhos. Charlotte, você, querido, deixe a convocação dos santos conosco. Você não deveria se envolver nesse assunto, certo? Charlotte acariciou as bochechas de Roel enquanto o persuadia gentilmente com um sorriso. Mesmo assim, Roel parecia hesitante em aceitar a oferta. Esse é o problema dos nossos Ascards. Não parece certo deixar tudo para... Você vai continuar usando essa desculpa comigo depois de tudo que passamos? Charlotte perguntou com uma carranca insatisfeita. Conteúdo patrocinado. Não é isso que eu quero dizer. Não há como eu considerá-lo um estranho, mas... Você está me considerando como um estranho. Eu sou sua noiva. Não deveríamos superar os momentos difíceis juntos? Embora Roel fosse incapaz de refutar essas palavras, ele ainda relutava em ceder nesse assunto. Charlotte soltou um suspiro antes de continuar. Você parece estar enganado sobre alguma coisa. A convocação dos santos já está na lista negra de Rosa depois que eles descaradamente mostraram suas presas para nós. Vou garantir que cada um deles seja eliminado. Além disso, já é hora de Rosa mudar sua própria posição no mundo. Posição? Roel estreitou os olhos interrogativamente. Charlotte continuou compartilhando seus pensamentos. A Confederação Mercante Rosa sempre teve uma postura pacifista na política internacional, optando por manter bons laços sempre que possível para facilitar o comércio. Isso permitiu que as Sorofias expandissem seus negócios em todo o mundo. No entanto, com a Era Pacífica retrocedendo lentamente, Rosa teria que se adaptar às novas circunstâncias para permanecer relevante. Ter uma palavra a dizer sobre assuntos internacionais era de extrema importância em uma era caótica. Rosa não podia deixar de ser vista como nada mais do que a bolsa de dinheiro da humanidade. Erradicar a convocação dos santos não era mais apenas uma questão de vingança. Mais do que isso, foi uma oportunidade para Rosa mostrar sua força. Roel expressou sua aprovação pelos pensamentos de Charlotte. A influência de Rosa era extremamente escassa em comparação com a teocracia de Saint-Mesite e o Império Austini. Se eles quisessem se tornar um dos tomadores de decisão da humanidade, teriam que provar sua força e acumular mérito realizando algo substancial. Nesse caso, Roel deve confiar totalmente a convocação dos santos a eles. Seu envolvimento no assunto só prejudicaria as realizações de Rosa. Fora isso, você parece ter esquecido a coisa mais importante aqui. Eu fiz. O que eu esqueci? Nosso filho vai ser membro da Casa Ascard também. Charlotte beliscou as bochechas de Roel enquanto falava com um beicinho. Se nosso filho despertar para a linhagem Ascard, a convocação dos santos provavelmente irá atrás dele também. Não vou ficar parado quando alguém colocar meu filho em perigo. Roel arregalou os olhos. Você tem razão. Mas não é só a convocação dos santos que é perigosa aqui. O mesmo vale para os Falens também. Roel finalmente saiu do humor melancólico em que estava. Seus olhos dourados recuperaram a nitidez de sempre. Charlotte suspirou silenciosamente com aquela visão, aliviada com o sucesso de sua estratégia. Conteúdo patrocinado. A situação do Ardys foi uma tragédia para os descendentes da linhagem Kingmaker. Ela era realmente uma estranha que,
no sentido de que não podia compartilhar a tristeza de Roel e confortá-lo. Qualquer coisa que ela dissesse teria sido superficial. No entanto, era uma história diferente quando se tratava do assunto de seus filhos. O trágico destino dos Ardes, apesar de seus sacrifícios, extinguiu a vontade de lutar de Roel, mas ela acreditava que ele seria capaz de se recompor se voltasse seu foco para o futuro filho. Ela estava certa sobre isso. Outra questão rapidamente surgiu em sua mente. Querida, como você pretende lidar com o sangue e restos mortais de seus ancestrais? Encontre o original em Hosted Novel. Eu teria que discutir o assunto com meu pai, mas desejo trazê-los de volta ao feudo Ascart. Entendo, pedirei ao vovô Andrew para entregá-lo, para que os cultistas malignos não tentem roubá-lo. Roel achou que as palavras de Charlotte faziam sentido. Ele podia ver os cultistas do mal tentando isso. Agora que ele havia amadurecido, estava ficando cada vez mais difícil para a convocação dos santos adquirir uma nova amostra da linhagem Kingmaker dele. A única maneira de manter o controle sobre as 6 calamidades era roubar de volta seu estoque. Também era possível que a Sentis Convocation tivesse mais amostras da linhagem Kingmaker, mas isso não era algo que Roel pudesse fazer no momento. Então, ele aceitou a boa vontade de Charlotte. Os lábios de Charlotte se ergueram triunfantemente. Ela sabia que a partir dos locais da base da convocação dos santos e do feudo de Ascart, a rota de entrega mais curta passaria pela cidade de Rosa. Não seria certo ela não fazer nada quando os ancestrais de seu noivo estavam passando por sua terra natal. Assim, ela se voltou para o amante e fez uma proposta. Querida, por que não prestamos homenagem ao seu ancestral juntos? Em Rosa, realizamos rituais para os corpos de familiares que morreram no campo de batalha para angariar bênçãos para eles. Acredito que o feudo de Ascart tenha um costume semelhante, certo? É verdade, mas... isso está resolvido então. Faremos um grande ritual para seus ancestrais aqui em Rosa. Você será quem oficiará o ritual, e eu estarei ao seu lado como sua esposa. Charlotte colocou a mão sobre a boca de Roel e sozinha fez uma ligação sobre o assunto. Apesar de sua atitude dominadora, ela estava corando furiosamente. Conteúdo patrocinado.